Boa noite, gente. Meu nome é Vinícius. E boa tarde, bom dia para quem está assistindo em horário diferente. E bem-vindos ao canal Ipeba. Bem como vocês podem ter percebido, ou não, espero que tenham percebido, pela graça de Buda, a gente está ficando um tempo sem fazer nossos vídeos, que cerca de uns 3 meses, mais ou menos. Tendo alguns tipos de problemas técnicos, vamos dizer assim, que a gente não está conseguindo fazer nossos vídeos. Quem fazia os vídeos é o Mastila, eu ficava por trás da câmera. Mas agora também vou ajudar para até facilitar o horário, o cronograma que a gente tem, que fica difícil fazer só com uma pessoa fazendo vídeo. Bem, falar um pouco de mim antes de a gente começar realmente o nosso vídeo e antecipando, dando spoiler, nosso vídeo vai ser sobre Reiki. E, como eu apresentei, meu nome é Vinícius, eu sou formado em Biologia, sou professor e pesquisador, tenho mestrado em Ciências Médicas e estou fazendo meu doutorado em também Ciências Médicas. E por que eu estou colocando essa parte da minha graduação? Porque as pessoas tendem a separar a ciência da espiritualidade, ou a ciência da energia, a ciência do espírito. Porém, eu estou aqui para dizer para vocês que isso não é verdade. A gente não tem que separar a ciência da espiritualidade. Elas não tem que ser inimigas, não tem que ser rivais. Ambas são lados da mesma moeda. Como dizia Shakespeare, existe mais coisa entre o céu e a terra que nossa boa filosofia possa imaginar. Nós não sabemos tudo, os cientistas não sabem tudo, então ficar criticando ou falando que uma coisa não existe ou não é real, porque ainda não há uma validação científica, não faz sentido. Até porque muitas coisas que hoje em dia são verdades, são fatos, antigamente não eram. E nem por isso deixaram de ser fatos hoje. Por exemplo, o ser humano não viajava, não voava há 300 anos atrás. Há cento e pouco também, mas vamos botar mais distante, 300 anos atrás. Nem por isso, hoje, isso deixa de ser real. Então, só porque hoje em dia a espiritualidade ainda não é tão acreditada como um fato científico, não quer dizer que daqui a pouco não possa vir a ser. Ainda mais com a física e mecânica quântica, que estão começando a entrar mais nessa seara. Então, a ideia do vídeo que eu vou fazer vai ser tentar desmistificar essa parte da ciência com relação à espiritualidade, com relação à energia. Tem alguns autores, tem até um brasileiro que é um paulista, que também, acho que eu lembre, se eu não me engano, é médico, que ele fez uma pesquisa dele de mestrado e doutorado sobre o Reiki. E foi aceito, foi um bom mestrado, um bom doutorado. E também tem esse livro aqui, Reiki, a Medicina Tradicional, é um excelente livro, de Oliver Klatt, não sei se estou pronunciando certo, e Norbert Linder. Então ele é muito interessante, ele vai fazer essa comparação não, mas ele vai falar dessa interação do Reiki com a medicina. Ele não tem que estar separado, ele não tem que brigar um com o outro. Assim como tem, assim como tem outras técnicas orientais que vão ajudar a medicina, o Reiki também é uma delas. Então não tem por que ficar nessa briga. Então não precisa ter uma briga, não precisa ter um caos, nem uma confusão com relação a isso. Certo? Depois da pequena introdução, vamos começar e vamos aqui realmente interessa. Bem, o Reiki é como eu já falei, uma técnica oriental. Ela nasceu no Japão com o mestre Mikao Usui, ou Mikao Usui, quem que seja Mikao Usui. E é uma técnica que trabalha com a energia e imposição das mãos, ou seja, impor as mãos. O Reiki, eles são divididos em dois ideogramas. Rei, que significa energia universal, e Ki, que significa energia vital, ou a própria energia do indivíduo. Vocês podem lembrar, as pessoas que viram o Dragon Ball Z, que o Ki, que é a energia própria deles, é o mesmo significado. Então, Reiki significa energia universal, ou a sua energia espiritual em contato com a energia universal. E essa energia do Reiki é destravada a partir de símbolos. Tem diversos símbolos que são divididos entre o nível 1, que é o nível de despertar, o nível 2, transformação, e o nível 3, que é o mestre interno. Então, esses símbolos destravam essa energia, te permite acessar a energia cósmica, a energia universal, para fazer tratamentos. Tratamentos de pessoas, de plantas, de animais, de locais,
fazer a cura de qualquer coisa que esteja desalinhada. E o que é curar no sentido do reiki, ou no sentido espiritual? Qualquer coisa, qualquer local, qualquer ser vivo que não esteja em equilíbrio, que não esteja em harmonia, ou no sentido mais científico, em homeostase, está doente. Nesse caso, ele pode ser curado. A cura pode e deve ser realizada nessas pessoas, nesses indivíduos, animais ou não, e também em locais. E é claro que, como o reiki ele é uma energia, e a energia está sendo já colocada como tudo é energia, ele não tem que estar necessariamente preso a a seres vivos. Ele pode também ser usado para curar situações, por exemplo. É uma visão não tão ainda observada pelos locais, mas é uma visão que nós trabalhamos aqui no IPEL, no Instituto de Pesquisas Humanas Alfa, que qualquer coisa pode ser curada. Qualquer coisa que tem energia, e que tem energia mal parada, energia que não está em equilíbrio, pode ser curada. E tudo, pela terceira vez, tudo, segundo a ciência, é energia. É igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, qualquer coisa que a gente pode curar a energia. A sua vida profissional, a sua vida material, a sua vida social, a sua vida na relação à riqueza, tudo pode ser curado pela energia, pelo reiki ou qualquer outro tipo de tratamento energético. É claro, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam, aí vai variar de cada um. Mas já que vocês estão aqui prestando atenção nesse vídeo, olhando para mim, perdendo tempo, ou não, nesse caso, queria que vocês estejam aprendendo muito, com pouco que estou tentando aqui, conseguindo passar, queria que vocês acreditem. Então, vamos continuar nesse caminho. E, como falei, o Reiki nasceu com o mestre Mikao Usui. Ele era um professor na escola, numa faculdade em Tóquio, e ele ensinava muitos alunos. Ele era um teólogo e ensinava os alunos, falava sobre os milagres de Jesus e tudo mais sobre a história de Jesus. E um dia, alguns alunos pararam e perguntaram para o Dr. Usui, perguntaram o seguinte: professor, o senhor fala sobre os milagres de Jesus, mas o senhor pode provar que ele fez? O senhor pode fazer um desses milagres de Jesus? E o Dr. Usui ficou meio perplexo. Ele não conseguiria fazer, não conseguiu, na verdade, fazer esses milagres. Então, os alunos acabaram falando que ele era um crente cego. Ele acreditava, mas não fazia nada. Aqui cabe até uma ressalva, uma crítica, é que mesmo que você não faça aquilo, não necessariamente você não pode acreditar. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado, vamos prosseguir na história. O que poderia passar despercebido por qualquer outro professor ou qualquer outra pessoa, para o Usui não. Na verdade, ele interiorizou muito esse questionamento dos alunos. Ele ficou se perguntando, até que ele se perguntou tanto que ele não conseguia mais ficar naquele local. Não por birra ou com preocupação ou chatear com os alunos. Na verdade, não. Ele ficou se questionando tanto que ele queria buscar essa resposta. Ele queria realmente saber e até praticar e fazer os milagres de Jesus. Então, ele se desvinculou da faculdade, do colégio, e foi para o Oriente. Alguns dizem que ele foi para os Estados Unidos, outros dizem que ele foi para o Oriente, mas não mais. Não tão especificamente aonde. Mas vamos dizer que alguns, que é mais específico, falam que ele foi para os Estados Unidos. Ele foi lá pesquisar sobre os milagres de Jesus. Ele ficou um tempo lá, porém não encontrou nada. Então ele retornou ao Japão e começou a procurar em uma outra religião. Vocês conseguem ver alguma disparidade nesse caso? Primeiro, ele era um católico. Ele foi para os Estados Unidos procurar essas técnicas de cura de Jesus, do Mestre Jesus, nos Estados Unidos. E agora ele voltou e tentou ver esse tipo de energia em uma outra religião, que no caso era o budismo. Porque para o Reiki, ele não é o Reiki não é uma religião. Ele é um sistema de crenças, um sistema de ideologia, de filosofia. Então, independente de religião, se você é budista, se você é católico, se você é protestante, se você é shintoísta, se você é candomblessista,
o reiki pode ser usado por qualquer religião, por qualquer pessoa, certo? Voltando à história, ele voltou para o Japão e foi para um monastério. Então, e no monastério começou a perguntar para o monge, que é o Rabade, o líder daquele monastério, sobre o processo de cura, como é que eles faziam. E ele começou a estudar na biblioteca que eles tinham, passou um tempo lá, e ele começou a ler em japonês, né, os livros que eles tinham lá, não conseguiu encontrar nada, começou a ler os livros chineses, ele teve que aprender chinês para poder fazer isso, daí já um trabalho para ele conseguir achar o reiki, ou o que viria a ser o reiki, porém também não encontrou nada. Então ele fez o quê? Ele perguntou, questionou o Abade, e o Abade começou a conversar com ele, e ele falou, o budismo ele vem da Índia, ou o que seria a Índia naquela época, já que o primeiro Buda foi Siddhartha Gautama, que nasceu naquela região. Então, ele pegou os livros que tinha em sânscrito, que é uma língua morta já, começou a estudar antes o sânscrito e começou a ler esses livros. E ele conseguiu achar a resposta que ele queria. Porém, ele não sabia ainda para que funcionava, ou como ele utilizaria, que nome era daqueles símbolos. Então ele falou com a Abade, falou que iria jejuar por 30 dias numa montanha. Então ele foi, começou a passar o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e nenhuma resposta aparecia. Na última noite do 30º dia, ele já estava quase para dormir quando uma luz apareceu naquela escuridão. E antes do raiar do sol, essa luz entrou na sua testa e ele começou a ver todos os símbolos, o nome dos símbolos, informações sobre os símbolos, como ele podia ser usado, para que ele poderia ser usado. E depois de ver todo esse esplendor de energia, ele acabou apagando, acabou dormindo. Depois disso, ele acordou e ele conseguia lembrar de tudo. De todas as respostas que ele buscava, ele conseguia lembrar de tudo. Então ele ficou muito empolgado, começou a descer muito rápido a montanha. E acabou torcendo o seu pé. Então, imediatamente, para colocar à prova o que ele estava buscando com tanto afinco, ele usou o reiki para curar o pé. E olha que só engraçado. Ele curou, conseguiu curar. Então, foi a primeira prova de que realmente o reiki funciona. Ele continua descendo, saiu da montanha e encontrou uma pousada. Ele já estava 30 dias sem comer. Então ele entrou na pousada e pediu uma alimentação para o dono da pousada e ele iria levar só uma papa de arroz para o Dr. Usui comer, porque como ele estava 30 dias sem comer, comer uma comida muito sólida, muito pesada, podia fazer mal. Mas o Dr. Usui queria comer uma comida um pouco mais pesada. Então o dono deu para ele uma sopa de vegetais, algumas carnes, o Dr. Usui comeu e não passou mal. Em alguns casos é considerado também um dos milagres, mas a gente não sabe a certo porque ele não usou o reiki naquele momento. É claro que, pelo fato de ter recebido aquela energia, ele pode também, sem usar o reiki ou o símbolo em si, ele também pode já ter um processo de cura mais ativado. Mas isso é um questionamento para um outro momento. E a neta do dono da pensão, que estava servindo o Dr. Sui, estava com uma dor nos dentes, estava com uma inflamação gengival. Então o Dr. Sui perguntou se podia colocar a mão no rosto dela, ela assentiu, e ele foi, colocou a mão no rosto dela com um símbolo, e a dor diminuiu. E assim, tanto a neta do dono quanto o dono da pensão, eles acharam que o Dr. Sui era um monge de grande poder, o que não deixa de ser. Então o Dr. Sui voltou para o monastério, falou com os monges que estavam lá e perguntou sobre o abade. Eles falaram que o abade estava na cama por causa de umas dores devido à sua artrite. Então o Dr. Sui tomou banho rápido, trocou de roupa, fez um pouco da barba e foi ver o seu amigo. Chegando lá, ele conversou sobre todo o processo, sobre tudo que ele viu com o abade. Então o abade pediu uma prova. Falou, então, se você realmente achou que você buscava, então vamos pôr em prática. Então o Dr. Sui foi, fez o processo de cura no abade, com seu amigo, e também, adivinha só, aliviou. Também a dor do abade diminuiu. Então eles continuaram discutindo sobre o que o Sui deveria fazer. Agora que ele descobriu realmente o que era, o que ele estava procurando, que era o reiki, o que ele deveria fazer? Então o Sui falou que iria para as favelas do Japão, em Tóquio, em Kyoto, e ele foi para lá para ensinar os mendigos sobre o reiki e enviaria os mais novos para
o tempo para o monastério para que pudessem aprender profissões, ofícios e não ficar mais vivendo de esmolas. Então ele foi para lá, foi para a favela e começou a ensinar os moradores de lá. E foi realmente enviando alguns para o monastério. Porém, passou algum tempo depois e algum desses jovens que o Sui enviou para o monastério voltaram e estavam mendigando de novo. Então ele questionou o que aconteceu e aqueles jovens falaram que era mais fácil pedir esmola do que trabalhar, aprender ofício. Realmente trabalhar duro para seguir a vida de forma correta e honesta. Então o Sui acabou lembrando de algo que o Abate falou, que não só tem que ter uma cura física, porém também uma cura mental e espiritual. O Sui lutou e conseguiu curar o corpo físico daqueles jovens, porém a mentalidade deles, o espírito deles ainda não estava curado. Então eles não davam realmente o devido valor ao reiki, ao tratamento e àquela energia que receberam. Então, o Dr. Sui estabeleceu 5 máximas ou 5 princípios para o reiki. Só por hoje não te aborreças, só por hoje não te preocupas, honre seu mestre, pais e amigos, agradeça a todos os seres vivos, isso é uma coisa que o japonês faz muito, e ganhe seu pão honestamente, certo? Então, o Sui criou essas 5 afirmações ou essas 5 bases para o reiki. Com que finalidade? Para que o reiki não seja jogado fora. A pessoa não simplesmente receba aquela energia para curar e não trabalhe a sua transformação, não trabalhe a cura do seu pensamento, não trabalhe a cura da sua mente, a cura do seu espírito. Depois disso, o Sui ficou vagando pelo Japão até chegar numa cidade onde ele não conhecia ninguém. E lá ele começou a andar com uma vela, o que era estranho porque era de dia. Então, muitas pessoas estavam perguntando o que aquele senhor está fazendo com uma vela no meio do dia. E ele falou que iria revelar um grande segredo de noite. Então, as pessoas foram de noite ver o que era aquilo. E o Sui falou sobre o reiki, tudo que ele fez, o que era. E muitas pessoas se interessaram. Então, o Sui ganhou uma grande quantidade de discípulos naquela região. Ele passou um tempo lá se dedicando, formou muitos discípulos, sendo o mais reconhecido, mais dedicado, o Dr. Hayashi. E depois de um tempo, o Dr. Usui faleceu, desencarnou e passou o manto para o Dr. Hayashi, que voltou para a cidade natal, Tóquio, e estabeleceu sua clínica lá. E também começou a propagar, ensinar pessoas sobre o reiki, iniciar pessoas no reiki, para se virarem reikianos, e também curar pessoas que somente queriam a cura. E lá, depois de um tempo, em 1935, o Dr. Usui faleceu em 1920, em meados de 1920, e em 1935, com o Dr. Hayashi, ele estava fazendo um processo de cura numa paciente, a senhora, a jovem moça Hawaii Otakata, e ela também viria se tornar uma grande mestra no futuro. Então, essa é basicamente uma breve história sobre o Reiki. E era mais ou menos isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o canal. Por favor, comentem no nosso canal. Falem sobre perguntas, como a gente possa melhorar, o que foi de errado, se eu falei alguma coisa que provavelmente está errado, data ou algo do gênero. Falem suas dúvidas, falem o que mais pode abordar, outros assuntos que a gente possa abordar nos nossos vídeos. Além de de se inscrever no nosso canal do YouTube, você também curta a nossa página do Facebook. Eu vou colocar o link na descrição, tanto da página, também vou colocar o nosso Instagram e tanto o Instagram quanto o Facebook, nossa página. Perguntem, vamos discutir, vamos criar uma energia, vamos criar uma discussão em volta não só do Reiki, com relação aos outros vídeos, e vamos tentar ao máximo discutir para que isso também possa curar a nossa mente, o nosso espírito, como tanto o Dr. Sui queria. Gente, um grande abraço, falou e até mais.